pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Valitucci e essa é a aula de apoio da nossa Bolsa Lavanda. Para essa segunda edição do projeto Elas e Elos, a gente escolheu essa Bolsa Lavanda porque ela tem um significado muito especial. Ela é inspirada nos campos de lavanda, justamente por causa da cor, nesses tons de violeta e lilás, e também por causa do padrão dela, do formato que lembra justamente um campo de lavanda quando visto do alto. É algo muito bonito, né? A bolsa lavanda foi feita no formato de uma bolsa saco ou bucket bag, como o nome em inglês já diz, né? Balde, ela tem exatamente esse formato, porque ela tem aqui a base redonda e o corpo reto. Então ela é uma bolsa que cabe muita coisa dentro dela, é uma das bolsas mais utilizadas no verão, justamente por causa dessa praticidade do modelo dela. Porém, você pode ter variações através desse modelo, essa é a parte mais legal do nosso processo, né? Então, se você quiser, você pode colocar bolinhas aqui do lado e colocar uma alça maior e fazer um outro modelo de bolsa. Na nossa aula, a gente ensina também a obter variações através desse modelo. Então, você pode fazer uma bolsa maior, uma bolsa menor, pode fazer outro modelo de bolsa, tudo com esse padrão aqui, e ele é super legal e super fácil também, porque essas linhas aqui vão se repetindo por todo o trabalho e você não tem que ficar contando pontos. Essa aqui é uma das bolsas mais fáceis e mais básicas de fazer também dentro da técnica do fio conduzido. Para fazer o corpo da nossa bolsa, a gente utilizou o fio Antúrio de 5 mm da Vanessa Maio, nas cores violeta e ametista. O violeta é esse tom de roxo aqui um pouquinho mais escuro, e o ametista já é um lilás um pouquinho mais claro, para poder dar esse contraste entre as duas cores. Agora vocês podem perceber o rendimento desse fio para o nosso trabalho. Ó, eu peguei aqui 2 rolos de 1 kg cada um e olha como eles estão depois de eu ter terminado essa bolsa. Tem muito fio aqui ainda, dá para fazer pelo menos umas 3 bolsas iguaizinhas a essas aqui com esses fios que sobraram. A gente escolheu essas alças aqui de argola da Vanessa Maio. Elas são feitas em acrílico e elas estão na cor preta. Para fazer essa bolsa a gente vai utilizar uma agulha de 5,5 mm e uma agulha também um pouquinho menor para fazer os arremates. E um marcador de ponto que é muito útil para a gente poder saber a localização das trocas de carreiras. Essa bolsa aqui está medindo 23 centímetros na base dela e de altura ela está com 23 centímetros. A gente vai começar fazendo um anel mágico, então eu vou passar o fio dessa forma aqui pelos meus dedos, com a ponta aqui voltada para mim. Então eu passo a agulha aqui por baixo desse primeiro fio que ficou aqui no meu dedo e puxo o fio de trás, fazendo aqui um nó, um primeiro ponto, mas eu não vou considerar ele como ponto ainda, esse aqui é só um nó para fechar o nosso anel. Esse aqui é um anel mágico regulável, porque eu posso puxar ele aqui e ele vai aumentar ou diminuir. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 7 pontos baixos. Fiz aqui os 7 pontos baixos no meu anel mágico. Agora eu vou puxar aqui a ponta dele para fechar ele, vou apertar bem. E eu vou fechar esse anel mágico com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Pronto, meu anel mágico já está fechado. Vou colocar um marcador aqui só para a gente identificar onde é que termina a carreira. E já aqui no próximo ponto, nesse ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer um aumento em cada um dos próximos pontos desse anel mágico. Então eu vou completar toda a volta fazendo 2 pontos em cada espaço. Pronto, completei aqui toda a volta com os aumentos. Então, só para explicar, a gente começou fazendo um anel mágico com 7 pontos. Já nessa próxima carreira, a gente duplicou os pontos. A gente fez um aumento em cada espaço que ficou. Então, a gente tem aqui 14 pontos nesse anel mágico. A partir de agora, a gente vai começar a alternar um ponto duplo e um ponto sozinho. Só para a gente saber o lugar onde a gente vai fazer esse ponto duplo,
vai ser no primeiro ponto da carreira, mas você pode perceber isso visualmente. Aqui a gente tem um aumento, tá vendo? A gente tem aqui nesse espaço um ponto à direita e um outro ponto à esquerda. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aumento sobre aumento, sempre do lado da direita. Então aqui, esse ponto aqui da direita, ele já vai receber um aumento nele. Esse é o primeiro ponto da carreira. Então aqui eu vou fazer 2 pontos nesse espaço. Já aqui no próximo espaço, a gente tem aqui o ponto da esquerda do aumento. Nesse ponto a gente vai fazer um ponto sozinho. Agora a gente vai repetir isso até chegar aqui no final da carreira. A gente vai fazer um ponto duplo e um ponto sozinho. Aqui eu vou fazer mais um ponto duplo. E agora um ponto sozinho. Prontinho, a gente vai fazendo isso agora até chegar no fim dessa carreira. A gente está chegando aqui no final da terceira carreira do nosso fundo. E aqui eu vou fazer o meu último ponto, que vai ser um ponto baixo sozinho. Pronto. Aqui terminou a nossa carreira, eu vou colocar de volta aqui o marcador. E agora a gente vai continuar fazendo os aumentos dessa mesma forma, seguindo essa mesma ordem. Então aqui, ó, a gente já tem aqui o primeiro ponto aqui da nossa carreira, é um aumento, tá vendo? A gente tem o aumento que a gente fez embaixo do aumento anterior. Então aqui novamente, como a gente vai fazer aumento sobre aumento, a gente vai fazer um aumento aqui. Logo em seguida, a gente tem aqui o espaço, né, dos 2 pontos baixos. Ó, a gente vai fazer um ponto baixo aqui e outro ponto baixo aqui, sozinhos. E já aqui a gente tem um outro aumento, tá vendo? Aqui, ó, o ponto da direita e o ponto da esquerda. Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez antes, porém aqui a gente vai começar a adicionar um novo ponto sozinho a cada nova carreira, tá? Então aqui embaixo, na carreira anterior, a gente fez um aumento e um ponto sozinho e outro aumento. Agora a gente vai fazer um aumento, 2 pontos sozinhos e agora um outro aumento. E a gente vai alternando dessa forma. Na próxima carreira, a gente vai fazer um aumento aqui, né, no mesmo lugar e depois vai fazer 3 pontos sozinhos. Na outra carreira a gente vai fazer 4 e por aí vai. Então aqui a gente vai adicionar 7 pontos a cada nova carreira. Essa é a lógica. Então a gente vai aumentando aqui até chegar no tamanho suficiente e eu volto com vocês quando eu tiver com essa base aqui já pronta. Pronto, meu fundo já está feito. Esse fundo aqui já está no tamanho ideal para a gente começar a nossa bolsa. O que eu fiz aqui? A gente começou aqui pelo centro com 7 pontos no anel mágico. Então a gente foi fazendo os aumentos a cada nova carreira. Lembrando que essas carreiras aqui, elas são contínuas. A gente não faz aquela subidinha de ponto para começar uma carreira nova. Até porque a gente está trabalhando com ponto baixo, então não precisa, tá? Se você olhar aqui a nossa bolsa, você vai ver que aqui foi feita a primeira troca de carreira, bem aqui nesse ponto, né? Então aqui começou uma nova carreira. Aqui foi feita outra e aqui e assim por diante. Aqui os pontos foram feitos aumento sobre aumento. Então se você perceber, tem uma trilha de aumentos aqui, ó. Ela forma como se fosse uma espiral na nossa bolsa, tá? Para suavizar essas laterais, para minha bolsa ficar bem redondinha, e ela realmente ficou, a gente fez o quê? Nessa última carreira aqui do nosso trabalho, na 10ª carreira, eu fiz os aumentos desencontrados. Então, ao invés de eu pegar essa trilha aqui dos aumentos que já estava sendo feita, nesse sentido aqui, eu fiz o aumento aqui. Olha, entre esse aumento e esse aqui, que era onde estava sendo feito, eu fiz ele aqui no meio. Da mesma forma que o próximo eu fiz aqui, entre esse aumento e esse. Enfim, só na última carreira você pode fazer isso, que é para sua bolsa ficar um pouco mais redondinha, sem aquelas quinas que formam aqui do lado. Agora aqui a parte mais importante que a gente tem que levar em conta é o número de pontos que vai ter nessa base. Essa base, como a gente começou ela aqui com 7 pontos aqui embaixo, a gente foi aumentando, a gente chegou na 10ª volta, a gente tem 10 voltas aqui, então a gente tem aqui 70 pontos nessa base. Para a nossa receita, a gente precisa de um número múltiplo de 10.
Então 70 é um número que está ok. Se você quiser fazer uma bolsa maior, você pode continuar fazendo as voltas, tá? E ela vai ter que ter um múltiplo de 10. Então aqui a gente tem 70. Se você quiser aumentar, você pode fazer ela com 80, com 90, com 100, com o número que você quiser. Assim como o menor também, é a mesma coisa. Ela só tem que ter múltiplo de 10. É bem fácil esse número. Agora também uma coisa que as pessoas perguntam muito é sobre isso aqui, que é a troca de carreira. Por um acaso, nessa bolsa, como a gente tem um número múltiplo de 10 e a gente começou o nosso anel mágico com 7 pontos, ela terminou aqui com 70. Porém, se você fizer mais voltas, provavelmente você não vai bater o número certo aqui na troca de carreiras, não tem problema, tá? Tira o marcador, esquece ele, na verdade aqui ele não serve para muita coisa. Você vai fazendo os aumentos, cada aumento que você faz, você vai estar adicionando um ponto à sua base. Então se você chegar aqui, digamos que você queira uma base com 80 pontos, você chegou aqui e tem 78 pontos, você precisa de 2 pontos a mais. Então você vai chegar aqui, vai fazer mais um aumento aqui, mais outro aumento aqui, e aí você vai ter os seus 80 pontos. Então não leve em conta isso aqui, não precisa se preocupar, mas eu cheguei aqui no fim da carreira e não tinha o ponto suficiente. Não tem problema, porque aqui é ponto baixo, não vai fazer nenhuma diferença se você fizer aqui um aumento a mais, 2 aumentos a mais. Se você chegar aqui também e desmanchar um aumento, 2 aumentos, não vai mudar nada. O que importa para você começar essa bolsa é ter o número certo de pontos. Você tem que ter um múltiplo aqui de 10. Agora que a nossa base está pronta, a gente vai para a segunda parte, que é agora a subida da bolsa, trabalhando com o fio conduzido. Para isso a gente tem aqui o nosso gráfico, a gente vai se orientar bastante por ele daqui para frente, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Aqui é por onde ele começa, onde está escrito início, aqui é a primeira carreira, é nessa primeira linha aqui. Então a gente vai trocando de carreiras daqui de baixo para cima, então a cada nova linha dessa aqui é uma carreira nova. Cada quadradinho desse aqui também é um ponto baixo no caso, e aqui embaixo tem a indicação dos pontos necessários para fazer esse trabalho. Aqui, como ele está dizendo, está escrito aqui, total de pontos, múltiplos de 10 mais 1. Tem 71 pontos em uma base circular, é o que a gente tem aqui, uma base circular. Mas você pode trabalhar também com uma base oval ou quadrada, não importa, tá? O que importa aqui é o número de pontos. Pode ter então 71, 81, 91 e por aí vai. Esse um ponto a mais aqui ele é muito importante porque quando a gente chegar na nossa segunda carreira, a gente precisa ter um ponto sobrando. É esse ponto que vai fazer as nossas barras inclinarem para a direita. Então a gente já tem aqui 70 pontos nessa base. O que a gente vai fazer? A gente precisa de um ponto a mais. Então é só a gente chegar aqui e fazer mais um aumento. Eu vou continuar fazendo pontos baixos até chegar no lugar que eu quero o aumento, porque eu quero que esses aumentos aqui tenham o mesmo espaço entre eles. O meu último aumento foi esse aqui. Então eu vou fazer agora o próximo aumento bem aqui, tá? Eu vou fazer aqui mais uns 3 pontos. Cheguei aqui no meio, aqui já tá bom para eu fazer o aumento. Então eu vou fazer aqui um ponto duplo. E agora sim a minha base está pronta. Ela estava com 70 pontos, agora ela está com 71 pontos. Então, eu vou tirar aqui esse marcador e a partir de agora, aqui vai ser a minha troca de carreiras, tá? Como eu falei para vocês, não importa onde é que está sendo trocada a carreira, importa que tenha o número certo de pontos para que esse desenho aqui encaixe perfeitamente. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre as cores. Nesse trabalho a gente está trabalhando com 2 cores. A gente tem a cor A, que é essa cor do fundo aqui, por onde a gente começou o trabalho. Aqui, para essa cor, eu estou utilizando o fio Antúrio de 5 mm da Vanessa Maio, na cor violeta. Ele é um tom de roxo mais escuro. Para a minha cor B, eu escolhi a cor ametista, que é um tom de lilás um pouco mais claro do que esse aqui do fundo. Como vocês podem perceber, ele destaca bastante, né? Por isso que eu escolhi essa cor aqui. Aqui, se você quiser, você também pode inverter a ordem das cores. Você pode começar com uma cor mais clara no seu fundo e fazer os desenhos com uma cor mais escura. Então, a sua cor A vai ser uma cor clara e a sua cor B vai ser uma cor escura, tá? Também não tem problema.
E pode trabalhar com a cor que você quiser também, a ideia é você ser livre. A única coisa que é importante é você observar que sejam duas cores que gerem contraste, que dê para ver. Agora a gente já vai começar a subir a nossa bolsa, então a gente já tem que começar a olhar o gráfico. Aqui a gente vai começar pela primeira carreira. Essa primeira carreira, ela é toda com a cor A. Então a gente vai continuar trabalhando com essa cor do fundo aqui por toda essa carreira. Aqui todos os nossos pontos a gente vai fazer para esse trabalho pegando a alcinha de trás de cada ponto e também a alça traseira, essa alcinha que tem aqui atrás da alça de trás. Então a gente vai trabalhar com as duas alças traseiras de cada ponto. A gente coloca a agulha aqui no centro do ponto, com o dedo aqui atrás, ó, para ajudar. Aqui, para você pegar esses pontos com facilidade, é interessante que você não aperte muito o ponto, tá? Faz um ponto suave, sem apertar muito, e você vai ver que você não vai ter nenhuma dificuldade de fazer esse ponto. É claro que para essa bolsa aqui, você pode também trabalhar com pontos baixos centrados, pegando aqui no meio do ponto, né? Eu já não sou muito bom nesse ponto, eu não gosto de fazer ele por muito tempo porque ele me cansa. Você pode também fazer pegando as duas alças do crochê, se você achar mais fácil. Dessa forma, com certeza vai ser mais fácil pegando as duas alças. Ou você pode pegar só a alcinha de trás. Só que, se você pegar só a alcinha de trás, o seu ponto ele vai ficar um pouco molenga, tá? Ele vai ficar mole e a sua bolsa não vai ficar estruturada. Eu gosto mais da ideia para esse modelo aqui de uma bolsa mais durinha, mais estruturada. Então, por isso que eu vou pegar esses dois pontos aqui. Bom, eu vou continuar fazendo, eu só quis explicar para vocês, porque eu acho que a ideia é cada um ser livre para fazer da forma que quer, né? Tem gente que às vezes acha mais fácil um ponto, tem gente que às vezes demora muito para fazer um ponto específico, então aqui a gente dá várias possibilidades. Bom, já fiz aqui 2 pontos, eu vou continuar fazendo aqui até o final da carreira. Pronto, a gente já terminou aqui a nossa primeira carreira. Pelo fato da gente ter trabalhado esses pontos pegando pela alça traseira, a nossa lateral ficou bem marcadinha. Olha só que lindo. Desse ponto em diante a gente vai começar a trabalhar com o fio conduzido, então a gente vai trabalhar com 2 fios diferentes, de acordo com o padrão do nosso gráfico. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Aqui os nossos pontos são múltiplos de 10. Se você observar aqui nesse quadrado pintado em vermelho, a gente tem o nosso trecho de repetição. Cada uma dessas sequências aqui tem exatamente 10 pontos. São 5 pontos de uma cor e 5 pontos de outra. Por isso que o nosso gráfico ele tem que ser um múltiplo de 10 mais 1, que é para acomodar esse desenho de uma forma que não fique nenhum ponto sobrando e nenhum ponto faltando. Então, a partir daqui, a gente já vai inserir a próxima cor e seguir a sequência aqui conforme o gráfico. A gente tem que fazer 5 pontos com a cor B, que é a próxima cor. Então eu já vou colocar esse fio aqui no meu trabalho e vou fazer 5 pontos para a gente poder começar a seguir a sequência aqui do nosso gráfico. Para colocar esse fio aqui, eu vou desfazer parcialmente esse último ponto. Por quê? Eu tenho que finalizar esse ponto já com a próxima cor. Agora, para eu colocar esse fio aqui no meu trabalho, eu tenho que pegar ele dessa forma aqui, pela ponta, dobro ele, deixo aqui em cima como se fosse um arquinho, um anel, e aqui embaixo eu deixo a minha ponta. Dessa forma aqui, eu passo isso aqui para dentro desses fios que ficaram aqui do meu ponto, então eu vou concluir esse último ponto da carreira com essa próxima cor, tá? Eu estou finalizando o ponto com a cor B. Ok, agora esses fios que vão sobrar aqui, tanto a pontinha desse fio, que a gente vai conduzir ela um pouco pelo trabalho para fixar, depois a gente vai cortar no final, e esse outro fio aqui, que é a nossa cor A, a gente vai conduzir ele por dentro desses próximos pontos. Então a gente vai pegar agora a cor B e vai fazer 5 pontos, conforme está explicando aqui no gráfico. Vou passar a agulha aqui no próximo ponto, pegando aqui no meio do ponto, pegando as duas alcinhas de trás. Puxo esse fio aqui, passando aqui por cima dos fios que ficaram embaixo. Então eu vou concluir o meu primeiro ponto. Olha só como ele ficou.
Prontinho. Eu sempre vou puxar um pouquinho o fio de trás, bem de leve, tá? Vou puxar um pouco esse fio também, olha como ele se ajusta quando a gente dá uma puxadinha. E você pode também voltar aqui se quiser, você pode apertar um pouco aqui a sua agulha para esse ponto folgar e você vai ajustando até a hora que você achar que fica bom. Esse primeiro ponto aqui ele é um pouquinho chato de fazer, porque a linha tá solta aqui, né? Então você ainda tá fazendo ele. Depois que ele ficar firme, você não vai mais precisar ficar fazendo todo esse trabalho aqui não, vai ser bem mais fácil, tá? Bom, meus fios ficaram presos aqui no trabalho. Tô aqui com o meu fio principal que está ligado ao rolo. Então eu vou fazer 5 pontos. Já tenho o primeiro ponto. Vou fazer mais 4. Pronto, fiz aqui 4 pontos. Eu não concluí esse ponto com essa cor, porque agora a gente vai trocar de cor, igual como a gente fez aqui no começo, tá? Sempre a gente vai fazer dessa forma. E essa sobra que ficou aqui desse fio por onde a gente começou a aplicar ele, a gente vai deixar de lado. Ficamos aqui com 2 fios. Fez aqui os 5 pontos, agora a gente vai fazer 5 pontos com a cor A. Como é que a gente vai fazer essa troca? A gente passa esse fio aqui por cima, dessa forma, né? Puxa o fio da cor A, passa por cima da agulha, conclui o último ponto, dá uma puxadinha nos fios para ajustar e agora a gente vai trocar a ordem. Tá vendo que agora esse fio foi para baixo? Então você pode sempre trazer ele para frente do seu trabalho e você vai trabalhar agora com esse aqui que está em cima. A gente vai pegar agora o próximo ponto. Pronto, fizemos o primeiro ponto na cor A dessa sequência. A gente tem que ter 5 pontos, então vamos lá fazer esses 5 pontos. Agora que a gente vai fazer novamente a troca de cores, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que acontece muito com o fio conduzido, que é o fato de enrolar os fios. Todo mundo diz que fio conduzido enrola muito o fio, e de fato é verdade. Até com a gente isso acontece, tá? E eu vou explicar por quê. Normalmente quando a gente trabalha com o fio conduzido, a gente vai fazendo trocas de cores. A gente sempre troca o fio que está embaixo pelo fio que está em cima. Então o fio que está embaixo passa para cima. E assim vai. A cada nova carreira, a gente vai fazendo essa troca. O que acontece? Depois de um tempo, o nosso fio ele tá assim, ó, todo enrolado. É normal, não tem como escapar muito disso. O que você pode fazer para desenrolar esse fio? Você ergue o seu trabalho por esses fios, pega aqui um de cada lado, ó, levanta o seu trabalho e olha o que acontece, ele começa a enrolar, tá vendo? Porque ele vai começar a girar no sentido contrário ao enrolamento. Beleza, essa é a forma mais fácil de você desenrolar os seus fios. Porém, tem uma forma de você já resolver isso aqui quando você está fazendo o trabalho, tá? Essa forma ela é um pouquinho mais complicada, mas é muito legal você aprender. Por quê? Digamos que você esteja fazendo um tapete, que é uma peça enorme. Não tem como você levantar um tapete e ficar desenrolando ele, porque é muito pesado. Então você tem que saber como fazer para não enrolar o seu fio. Para o seu fio não enrolar é muito simples. Quando você puxar a próxima cor, ao invés de você puxar ela por cima, que é essa forma que a gente costuma fazer mais fácil, você vai passar ele por baixo. Então você vai pegar aqui os 2 fios e vai inverter. Ó, o fio que está aqui em cima vai passar para baixo e aí eu vou pegar ele aqui por baixo da cor principal, que é a cor A. Olha aqui. Tá vendo que formou um torcido aqui no meu ponto? Então a gente vem aqui e puxa esse fio dessa forma. Olha só. Então a gente conclui o ponto normalmente. Não ficou nenhuma diferença, tá vendo aqui? Então a gente tem que escolher. Uma cor a gente vai puxar sempre por cima. A outra cor a gente vai puxar por baixo. Então dessa forma, olha, você vai trocando as cores e ela não vai enrolar. É mais fácil de trabalhar. O meu cérebro ele já está bem acostumado com essa troca de cores, então é automaticamente. Quando eu pego a outra cor, eu já pego ela por baixo, quando eu pego a principal, eu pego por cima. Eu vou continuar fazendo esse trabalho e aí vocês vão entender melhor. Bom, agora aqui no nosso gráfico, então a gente está aqui nessa parte. Então a gente concluiu o primeiro trecho de repetição.
Agora vai começar outro aqui, então novamente a gente vai fazer o que está aqui. Aqui essa troca, como a gente vai pegar o fio da cor principal, da cor A, eu vou fazer ela por cima, tá? Como a gente já está acostumado a fazer. Então eu concluo aqui esse primeiro ponto. Agora a gente vai trocar para o fio mais claro, para o fio da cor B. Então sempre que eu pegar esse fio, eu vou pegar ele por baixo. Passo ele aqui por baixo, pego ele e puxo. Pronto, agora eu vou pegar pela cor A, novamente por cima. Então é bem simples isso, pessoal. Eu vou continuar fazendo e a gente volta no final dessa carreira. Desse ponto em diante começa a nossa terceira carreira. E você pode perceber que a sequência de pontos de cores ficou certinha, ó, porque a gente tem aqui 5 pontos na cor B, 5 pontos na cor A. E novamente a gente tem aqui 5 pontos da cor B. Então deu certo. Quando a gente olhar a nossa bolsa aqui, não vai dar para perceber aonde que vai começar e aonde que vai terminar a carreira. A única coisa que você vai perceber é que aqui no ponto aqui de baixo vai ficar um pequeno degrauzinho, mas é imperceptível. Quando a gente olha aqui no nosso gráfico, o número de pontos, a gente tem múltiplos de 10 mais um ponto. Então a gente já faz aqui um ponto sobrando na nossa volta. E é justamente esse ponto que está aqui nessa parte, ele está sobrando de propósito, porque a partir daqui a gente vai ter que fazer atrasos nas nossas sequências, justamente para poder fazer as nossas barras se inclinarem. Então com isso a gente vai ter a nossa bolsa com esse desenho de espiral, vai ficar bem bonito. Então agora a gente já vai começar aqui a terceira carreira e a gente vai fazer aqui a troca de cores, puxando aqui já a próxima cor. Então a gente vai iniciar a nossa terceira carreira fazendo essa próxima sequência. Então a gente vai fazer aqui 5 pontos na cor B. Agora a gente vai fazer 5 pontos com a cor A. Agora já está dando para perceber aqui a inclinação da nossa barra, tá vendo? Como a gente fez esse ponto sobrando aqui embaixo, ele deu espaço já para essa nova carreira aqui inclinadinha para a direita. Quando a gente fizer toda a carreira e voltar aqui novamente para esse ponto, a segunda carreira começou aqui, a terceira carreira começou aqui, já a quarta carreira vai começar mais para cá e por aí vai. Você pode deixar esse marcadorzinho aqui, porém essa troca de carreiras ela não é fixa, você pode deixar ele aqui para saber que é nesse ponto, porém ela vai mudando aqui conforme o nosso trabalho vai subindo. Terminei aqui a terceira carreira e olha só como está dando para ver bem o desenho aqui em toda a volta, olha que legal. Então desse ponto em diante, a gente vai começar aqui a nossa quarta carreira, da mesma forma fazendo o atrasinho aqui à direita, tá? Então é só seguir essa sequência e você vai fazendo todo o trabalho. Então por enquanto eu vou ficar por aqui, vou continuar fazendo ela e eu volto quando ela já estiver no topo, lá pela nossa 22ª ou 23ª volta, antes da gente fazer a finalização dela. Cheguei no final da 22ª carreira, como vocês podem ver aqui no gráfico, aqui a gente termina a nossa parte com o fio conduzido. Então, só para explicar para vocês, aqui foi a nossa primeira troca de carreiras, quando a gente estava começando o trabalho. Então a gente foi subindo, seguindo a mesma sequência, né? E aqui, a cada nova troca de carreiras, a gente foi atrasando um ponto automaticamente. Então quando a gente chegou aqui, a nossa troca de carreiras, ela terminou exatamente nesse ponto aqui. Ela começou aqui embaixo e foi subindo, 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 subindo até essa parte. A gente continuou fazendo o trabalho até chegar nesse ponto para que essas trocas de carreiras ficassem bem alinhadas. Então a gente está aqui ó, na mesma linha, terminando o nosso trabalho. Bom, agora que a gente chegou nessa parte, a gente já pode cortar esse fio aqui da cor B.
porque a gente não vai mais utilizar ele. E ele já está bem preso aqui nesses 5 pontos. A gente terminou de usar ele aqui, conduziu ele aqui por 5 pontos e agora a gente está deixando ele de lado desse ponto em diante. Então aqui, dessa parte aqui, vai começar então a nossa 23ª carreira. Essa 23ª a gente vai continuar fazendo pegando esses pontos aqui de trás e a gente vai fazer toda essa carreira com a cor A. Agora que a gente já chegou no final da 23ª carreira, a gente já completou todos os pontos aqui com a cor A. Agora a gente vai para a parte da finalização, como pede a 24ª carreira. Então aqui para finalizar, a gente vai preencher todos os pontos com pontos baixos na cor A, novamente. Porém, a gente vai pegar as 2 alcinhas de cada ponto, dessa forma aqui, pegando o ponto completo. E a gente vai fazer isso até o final dessa carreira, onde a gente vai finalizar com pontos baixíssimos. Estou aqui quase terminando essa primeira volta da 24ª carreira. E agora, desse ponto em diante, a gente vai continuar nessa carreira, na última carreira, e a gente vai finalizar com pontos baixíssimos. Então, para fazer isso, a gente vai pular esse primeiro ponto, e a partir do segundo ponto, que é este aqui, a gente vai começar a fazer os nossos pontos baixíssimos. Por que a gente vai pular esse ponto? Porque, como vocês podem perceber, a gente está trabalhando com carreiras contínuas. Então, nesse ponto, vai acabar ficando um degrauzinho, tá? Porque a gente tem aqui a carreira anterior, a gente está avançando aqui, e daqui em diante a gente está trocando a carreira. Então, é normal ficar esse degrau. Até aqui nessa parte aqui embaixo ele ficou totalmente imperceptível, porém aqui na hora da finalização tem uma forma da gente amenizar totalmente esse degrau, que é essa. E agora eu vou mostrar para vocês. A gente vai pular esse primeiro ponto e daqui em diante do segundo ponto a gente vai passar o fio diretamente pelo ponto sem dar laçada e a gente vai ter aqui o nosso primeiro ponto baixíssimo. Então aqui eu vou preenchendo com pontos baixíssimos até chegar no final dessa carreira. E aqui eu vou tomar um cuidado especial para não apertar muito esses pontos, tá? Para que a boca da nossa bolsa não fique muito apertada, não fique menor. Então aqui a gente vai trabalhando com o fio solto até chegar nesse ponto aqui. Pronto, terminamos aqui a finalização. A gente fez aqui os pontos baixíssimos até chegar no último ponto. Então agora a gente pode cortar o nosso fio. A gente vai deixar um tanto aqui de mais ou menos 1 palmo para poder fazer o arremate. Então agora a gente pode puxar esse fio aqui todo para fora. E a gente vai agora pegar esse próximo ponto e a gente vai simular o movimento desses pontos baixíssimos. Então eu vou pegar uma outra agulha um pouquinho mais fina, essa aqui tem 4 milímetros, e eu vou passar ela aqui por baixo dos próximos pontos aqui, embaixo dessas alcinhas, de cima para baixo, e eu vou puxar essa sobra do fio aqui para dentro desse ponto. E agora ele vai voltar entrando aqui nesse espaço por onde ele mesmo saiu. Vocês estão vendo que esse fio saiu aqui? Então a gente vai puxar ele, vai deixar ele bem bonitinho aqui e vai passar ele aqui para dentro de volta. Então eu vou pegar minha agulha aqui e vou passar ela pelos pontos de trás, dessa forma, e eu sair aqui bem no meio desse próximo ponto. Agora eu vou passar esse fio para dentro desse ponto, olha só. E ele vai sair aqui na parte de trás, onde a gente vai arrematar ele por dentro desses pontos aqui. Então bem nesse ponto aqui foi feita a troca de carreiras, tá vendo? Ficou bem retinho, ficou lindo. Então agora esse fio que ficou sobrando aqui, a gente vai passar ele por dentro dos próximos pontos. Agora essas sobras de fios que ficaram aqui, eu vou arrematar cada uma, queimando a pontinha delas com o isqueiro. Então eu vou cortar aqui bem curtinho, vou deixar só um pedacinho aqui para fora. Então essas pontinhas aqui desses fios eu vou queimar.
com a parte azul da chama. Toma bastante cuidado nessa parte aqui. Finalmente o corpo da nossa bolsa lavanda já ficou pronto. Olha só que lindo que ficou super estruturado, super durinho. Dá pra ver que ele tá vazio por dentro. Isso aqui ficou muito parecido com um cesto também, né? Então já fica a dica aí pra quem quiser fazer um cesto com essa receita. Dá pra fazer muito bem e fica perfeito, fica bem durinho, bem resistente. Então agora que a gente já terminou o corpo da bolsa, chegou a hora de colocar as nossas alças. A gente vai utilizar essas alças, essas aqui são alças da Vanessa Maio e a gente escolheu na cor preta para combinar bastante com essa bolsa. Cada argola dessa aqui está medindo em torno de 13 centímetros, porém você pode utilizar elas do tamanho e da cor que você preferir. Agora a gente vai fixar essas argolas na nossa bolsa. Para a gente fixar, a gente precisa marcar a posição onde elas vão ficar. Então eu vou pegar minha bolsa aqui em qualquer parte e eu vou dobrar ela assim. Então aqui nessas partes aqui centralizadas eu vou colocar a alça na frente e na parte de trás. Na verdade essa bolsa não tem parte de frente e parte de trás, tá? O que acontece é que aqui nessa parte eu tô com a troca de carreiras nesse ponto. Então aqui foi onde a gente fez aquela finalização. Essa parte aqui eu vou colocar também uma das argolas nela. Então exatamente aqui eu vou fixar uma argola justamente para esconder isso aqui. Mas você, se não quiser colocar aqui, você pode deixar essa parte aqui no canto também, que não tem problema. A gente vai fixar a nossa argola aqui na parte da frente da bolsa primeiro, e a gente vai posicionar ela exatamente nesse intervalo de pontos aqui, na cor mais escura, bem aqui no meio, tá? Eu posso escolher qualquer ponto, porém eu prefiro centralizar aqui, até porque a gente tem a referência visual das nossas listras. Exatamente nessa posição aqui, na segunda carreira, logo abaixo do topo da nossa bolsa, a gente tem a finalização com pontos baixíssimos e depois a gente tem mais uma carreira aqui. Então eu vou inserir minha agulha aqui exatamente nesse intervalo entre a cor B e a cor A. E aqui eu vou puxar o meu fio na cor A também, na mesma cor do fundo, da cor violeta. E eu vou puxar ele aqui para o lado de fora, ficando aqui uma alcinha. Então eu pego a minha argola, posiciono ela aqui ela está voltada para frente, tá? Essa argola ela tem o lado de trás, que é mais achatadinho, e o lado da frente, que é mais arredondado. Então agora eu posicionei ela aqui, fiquei com a minha argolinha aqui embaixo, certo? Então agora eu vou pegar o fio do novelo e vou puxar ele aqui por dentro da argola para a parte de fora. Então eu vou passar esse fio para dentro dessa alcinha que ficou aqui do lado de fora. E eu vou puxar aqui atrás a sobra do fio que ficou aqui. Agora eu vou puxar o próximo ponto, vou buscar aqui o próximo espaço, coloco a agulha e esse fio que ficou aqui para fora, passando aqui por dentro da argola, eu vou pegar ele novamente aqui por dentro. Porém, eu não vou puxar mais a agulha aqui dessa forma como eu estou acostumado. Eu vou puxar ela invertida, tá? Porque senão os fios eles vão ficar cruzando aqui, eles vão ficar fazendo um cruzamento aqui em cada um deles. Então aqui eu vou puxando o contrário, trago ele aqui para fora. Agora eu fiquei com duas alcinhas na agulha. Então esse fio que ficou aqui atrás, eu vou novamente passar ele por dentro da argola, agora para o lado da frente. E aí eu vou finalizar esse ponto com este fio que eu puxei. Então agora aqui eu vou dar uma apertadinha, vou puxar todos os fios para o lugar certo, vou dar uma ajeitada na minha argola, vou puxar essa sobra aqui para dentro. Então aqui a gente vai ajeitando esses fios para eles ficarem bem posicionados, bem bonitinhos, tá? Então eu vou continuar fazendo isso, olha, eu busco aqui o próximo ponto, passo a agulha aqui por dentro, esse fio que ficou para fora então agora ele vai para dentro de novo. Deixo ele retinho aqui, bem posicionado. Puxo a minha agulha aqui, invertida. Fiquei com duas alcinhas na agulha novamente. Então agora eu vou buscar esse fio que ficou aqui atrás, passo ele para frente.
sempre fazendo isso, tá? Eu estou repetindo aqui os mesmos passos até chegar no número de pontos. Eu vou fazer 7 vezes esses pontos. Eu já tenho 3, eu vou fazer mais 4. Pronto, a gente fez os 7 pontos aqui, olha só que lindo que ficou. Ele ficou bem centralizado com a nossa listra do meio. Então agora a gente vai cortar esse fio e vai fazer o arremate por dentro dos pontos. Então agora eu vou puxar aqui o próximo ponto, vou pegar esse fio aqui por trás e vou passar ele aqui para dentro desse último ponto. Dessa forma ele vai ficar bem firme aqui. Eu vou passar esse fio aqui para dentro do meu trabalho. Então agora eu vou pegar, vou passar aqui por dentro de alguns pontos. Então eu vou cortar e queimar a pontinha para finalizar. Agora que a gente já colocou a nossa argola aqui na frente, a gente vai colocar atrás também. Então, já que a gente tem a argola aqui no meio, a gente já tem a referência do lugar onde vai ficar a outra. Então, para ela ficar bem centralizada, a gente dobra a nossa bolsa aqui, pega uma régua ou uma fita métrica e tem que ter a mesma distância exatamente aqui desse ponto. Aqui tem 13 centímetros e da mesma forma vai ter também aqui desse lado, ó, da ponta até aqui tem 13 centímetros. Então esse aqui é o ponto exato onde tem que ser fixada a próxima alça. Agora eu vou pegar aqui a argola e vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na frente. Agora a nossa bolsa lavanda já está pronta e eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e que tenha aproveitado cada minuto dela para aprender uma coisa nova. Então até a próxima, tchau, tchau!